Hoje nós vamos dar sequência, então, ao nosso estudo As Vozes do Céu, que consiste no estudo, então, das comunicações, das instruções dos Espíritos. Nós estamos já no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Nós já conversamos aí na live anterior sobre o que se trata esse capítulo e já começamos a analisar as primeiras mensagens. A primeira mensagem, né, que vai do item 8 até o item 12. E hoje nós vamos entrar no item 13 e nós vamos até o item 18. Se der tempo, pessoal, nós vamos falar sobre o item 19, tá? Que é um item curto e para a gente já concluir esse capítulo. Mas se der tempo, sem pressa, sem correria, né? A gente não precisa correr muito. Então, mas se der tempo, a gente fala sobre o 19 também. A Joyce colocou aqui para nós: nesse momento que estamos passando, um sorriso ajuda a melhorar a autoestima do seu semelhante. Com certeza, né? Se a gente oferece um sorriso, uma palavra amiga, como ele coloca ali, né? A gente recebe isso de volta, a gente sente essa energia de volta para nós, né? Então, bem lembrado, Joyce, é isso mesmo. A gente oferece de coração, a gente também recebe de volta. Pessoal, então olha só. Antes de entrar na mensagem, eu queria compartilhar com vocês alguns comentários sobre o autor das comunicações que nós vamos estudar hoje, que é nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Então eu busquei algumas informações sobre a passagem dele, né, sobre a importância da encarnação dele, o que foram os eventos mais importantes, para que a gente possa, antes de entrar na mensagem, a gente refletir um pouco de como foi a encarnação de Santo Agostinho, né? E aí nós vamos encontrar aí muita inspiração, eu acredito, porque realmente é uma história, uma história de conversão, né, que todos nós aí conhecemos. Mesmo que seja superficialmente, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo. Antes de falar, eu queria deixar duas indicações para vocês que eu vou postar nos stories logo depois da live. Eu vou comentar aqui, mas fiquem tranquilos que eu vou postar nos stories, aí vocês acessem depois. Primeiro é o filme, né, que eu já comentei aqui na live já, Santo Agostinho e o Declínio do Império Romano, tem no YouTube. Então mais tarde eu vou colocar para vocês o link para vocês acessarem. Vamos aproveitar esse momento aí que a gente está ainda em isolamento, ainda precisando ficar recolhido, né, para ver bons filmes, bons conteúdos, né? Então é um filme muito interessante, é um filme grande, né, bem extenso, mas realmente muito inspirador. Eu assisti esse filme na época que eu estava estudando para o vestibular, para conhecer sobre Santo Agostinho, né? E eu nunca esqueci desse filme. É um filme realmente que vale a pena. Então eu vou deixar para vocês o filme. E também eu quero indicar uma palestra que tem no YouTube, que é do Fábio Dionisi, que é um pesquisador estudioso sobre Santo Agostinho. A palestra se chama Santo Agostinho, missionário do cristianismo e do espiritismo. Tem a parte 1 e a parte 2. Eu também vou deixar para vocês lá, para vocês acessarem, tá bom? Por volta de 1 hora e meia cada parte, e aí ele vai trazer para nós muitas reflexões principalmente sobre Santo Agostinho e o Espiritismo. A gente vai ter um olhar aí ainda mais profundo sobre a importância dele ainda hoje como espírito para todos nós, tá bom? Então eu vou comentar aqui rapidamente, pessoal, alguns dados aí biográficos, algumas informações interessantes para a gente comentar, para a gente poder entrar então na análise das mensagens. Então vamos lá. Santo Agostinho, né? Aurélio Agostinho de Hipona. Ele nasceu no ano 354, lá na cidade de Tagaste, na Argélia, atual Argélia, né? Norte da África. Então imaginem vocês uma encarnação naquela região no ano 354. Então ele teve essa passagem por lá. E uma informação que muitas pessoas às vezes não sabem ainda, mas ele
Foi filho de Santa Mônica da Igreja Católica, né, que a gente conhece, filho de Santa Mônica. O pai dele se chamava Patrício, era um pagão, né, proprietário de terras, que se converte então ao cristianismo já no final da vida, já no leito ali de morte. Então, Santo Agostinho se destacou, pessoal, é uma coisa muito importante. Eu estou falando um pouquinho superficialmente, mas no filme e na palestra vocês vão ter uma real noção do quanto é importante, o quanto ele ainda hoje e por todo sempre aí vai ser uma grande referência para todos nós, principalmente como não só no ramo da filosofia, mas também para o cristianismo de uma forma geral. E aí a gente não vai focar só ou na Igreja Católica ou só no Espiritismo, mas ele como essa contribuição para o cristianismo em si, né, universal. Ele se destaca então, né, as obras dele, pessoal, se destaca porque ele foi o primeiro que sistematizou o pensamento cristão. Então isso teve e ainda tem uma importância muito grande até hoje. Então ele criou ali a base do pensamento cristão, trazendo o pensamento de Platão e aliando então com o cristianismo naquele momento. Então isso aí foi importante porque deu as bases ali para a partir dali outras contribuições depois, claro, vieram. E é tão importante a obra dele, pessoal, que ele influencia não somente o cristianismo, mas também a filosofia ocidental. Então, são obras muito profundas, muito importantes. Nessa palestra do Fábio Dionisi, ele deixa assim, muito claro para nós a profundidade do pensamento de Santo Agostinho. Quando a gente está na escola, a gente estuda assim, mas é muito superficial, né? É muito ali somente o que a gente precisa saber para fazer a prova, mas acho que vale a pena a gente buscar essas informações, né? Se aprofundar um pouquinho para entender realmente a importância dele. Não é somente um santo, né? Ele é considerado um doutor da igreja, um santo da Igreja Católica, mas é muito mais do que isso. Então, no filme a gente vai ter essa noção e também nessa palestra do Fábio fica muito claro para a gente essa magnitude. Agora vocês pensem, né? Alguém que encarnou lá no ano 354 e ter feito essa contribuição que ele deixou para nós aí, para a humanidade inteira, que é tão importante, né? Que é realmente uma base muito sólida do cristianismo e de tudo que aconteceu depois. Então vale a pena a gente, pelo menos, buscar aí algumas obras, algumas leituras. Eu acho que vale a pena para quem gosta, né? Para quem tem esse interesse também filosófico, que eu acho importante, que ajuda nesse raciocínio aí sobre a fé. É isso que ele vai trazer para nós também de muita contribuição. Um ponto que eu queria alertar com vocês, eu não vou entrar muito na parte de biografia, porque o filme já vai mostrar isso. Então, um ponto que eu queria comentar, que eu acho que a maioria de vocês vão se lembrar, e é um ponto importante aqui para nós, é quando acontece a conversão dele ao cristianismo, né? Então, olha só, ele, até por volta de uns 32, 33 anos, ele tinha uma visão de vida ainda maniqueísta, né? Aquela visão do bem e do mal, das forças, né? Que se misturam e que brigam entre si, e aquela ideia bem maniqueísta e também hedonista, né? Que é aquela pessoa que vê nos prazeres a fonte principal de vida. Então, ele tinha essa visão maniqueísta e hedonista até por volta de uns 32 anos. A Lê tá perguntando o nome do filme, Santo Agostinho e o declínio do Império Romano. Quem puder escrever aí pra mim, tá, pessoal? Porque aí as pessoas vão olhando aí, fica mais fácil. E então, pessoal, até por volta dessa idade, ele... Claro que ele, né, estudou, ele foi professor de retórica e tudo, né? Então, ele teve toda essa construção de conhecimento. E ainda com a visão hedonista e maniqueísta da vida e das coisas.
Só que chegou um momento da vida dele, né, que aí é aquele momento da nossa conversão, daquele momento ali que a gente se pergunta. Todos nós passamos por esse momento. Esse momento de questionamento, a gente se pergunta sobre as coisas da vida, a gente se pergunta sobre coisas da existência. Então ele passou por esses questionamentos, mas de uma maneira muito profunda, justamente por ele ter esses conhecimentos. Então foi muito mais profundo para ele essas reflexões, esses questionamentos. Ele começou a se questionar sobre o que ele acreditava, sobre o que ele via, sobre o que ele pensava, né? Então, por volta dessa idade, ele então, por intermédio do bispo Ambrósio, ele teve contato com a história de Santo Antão. E essa história de Santo Antão mexeu muito com ele. Até é uma história interessante para a gente também buscar, para a gente poder também saber e entender. Isso mexe muito com ele. A Micheline deixou aqui uma mensagem, né? Uma frase dele: Senhor, Senhor, dai-me castidade e continência, mas não agora. Então ele é conhecido também por muitas frases, né? Que são atribuídas a ele. E a obra dele é muito extensa, pessoal. São mais de 200 livros. Não se tem ao certo esse número, né? Porque algumas se perderam. Mas são mais de 200 livros. Então é um pensamento aí que realmente veio para fazer a diferença, para deixar essa base tão importante aí para o cristianismo. Mas voltando então à história, ele então recebe essa influência do bispo Ambrósio, que era um grande mestre da retórica na época, né? Ele recebe essa influência e entra em contato com a história de Santo Antão. E aí, pessoal, ele, meio a esses questionamentos, a esse grande momento, né, que a gente passa na vida, todos nós passamos, né? Esse momento de questionamento, de pensar o que a gente acredita, se isso faz sentido ou não, o que a gente quer, né, o que a gente espera. Algumas pessoas, quando atingem um nível de conhecimento muito alto, passam muito por isso. Ele beirou ali até o ateísmo. Chegou um ponto de liberar o ateísmo por não entender, por buscar tão a fundo essas reflexões. E aí, com a influência da história de Santo Antão, ele passa por um momento ali de conversão, de fato, né? É a história de Santo Antão e também, pessoal, a carta de Paulo aos Romanos. Também ele influencia muito o que ele vai pensar dali diante, de como ele vai se transformar. Então são dois textos importantes. Ele, então, a partir desse contato, ele abandona as doutrinas anteriores que ele estava se afinizando, que ele já tinha, né, se dedicado, e se converte então ao cristianismo. Um outro ponto também importante da vida dele, que vai mexer muito com ele logo em seguida, logo depois, é a morte da mãe dele, Santa Mônica. Esse evento mexe muito com ele. Tanto é que ele vai relatar isso lá na obra Confissões, que é uma das obras mais conhecidas dele. Ele vai relatar os diálogos que ele tinha com a mãe. Ele falava sobre Jesus, falava sobre a Bíblia, né? Sobre as passagens evangélicas. Então, teve muito essa influência dela também, junto com ele, ela queria muito que ele se convertesse também. Então ela rezava muito, ela era muito devota, né? Tanto é que se tornou santa depois, né? Então isso foi um motivo de muita alegria para ela, e ele se lembra dessas conversas que ele tinha com ela. No filme mostra um pouco isso também, essa relação que ele tinha com a mãe, e como ela também, de alguma forma, né, pessoal, ali, claro que às vezes a gente não escuta os pais da gente, mas em um momento a gente tem os diálogos, né, aquela troca ali importante, que de alguma forma vai influenciar a vida da gente positivamente. Então, após a morte dela, ele sentiu mais, né, isso,
Então ele vai buscar uma transformação para sua vida. Logo depois também ele perde o filho. Ele teve um filho. Então esses eventos aí vai fazendo com que ele vai aprofundando cada vez mais essa conversão, né? Esse pensamento cristão que ele vai desenvolver dali em diante. Lá no ano de 391, ele é ordenado padre. Então, quer dizer, após a morte da mãe, a morte do filho, ele vai então se aprofundando nessas reflexões, nessa conversão e se torna padre. 6 anos depois, ele é nomeado bispo. E aí ele, né, segue até o fim da sua vida como bispo, nos próximos 35 anos seguintes. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente pensar naquela época, né, as pessoas não viviam tanto tempo, né? No século IV, então ele viveu 75 anos. Então ele teve uma vida longa, uma vida extensa e realmente uma vida que contribuiu muito aí com as bases da igreja, e também a gente vai aprofundar um pouco mais, porque não é somente a Igreja Católica, mas o cristianismo de uma forma geral. Tanto é que ele vai ser citado depois na Reforma Protestante e depois ele vai contribuir com a codificação espírita também. Então é mais amplo, tá, pessoal? A gente não pode restringi-lo à Igreja Católica. Ele foi um doutor da Igreja, que é um título que foi dado a pouquíssimas pessoas, porque realmente é um título muito forte, né? É um peso ali, realmente é uma contribuição muito importante, é considerado um dos pais da igreja, né? E um dos pontos aqui que eu queria trazer para a gente pensar, que era um pouco do pensamento dele, era a relação, né, que ele trazia da fé com a razão. Então é um ponto aí que eu queria destacar dentro de todo o acervo, né, de obras e de pensamento. Eu queria destacar esse ponto porque é realmente o que nós vamos se apegar aqui durante o estudo e é o que mais se afiniza também com a doutrina espírita. Então olha só, ele acreditava que a fé era o caminho para se alcançar a verdade. Então, através da fé, a gente alcançava a verdade. E onde entra a razão nisso? Então, não era aquela fé, né, pessoal? Aquela fé cega, né? Ele acreditava também na razão. Então, a razão como um recurso que daria sustentão a essa verdade que a gente alcança pela fé. Então, olha aí a profundidade. Lá no século IV, ele já refletia sobre isso. Então, relação da fé com a razão. E aí, se a gente for andar um pouquinho nos séculos aí, um pouquinho mais à frente, quando a gente chega lá no século XIX, o século das luzes, todo aquele contexto histórico, aquele contexto científico, todo aquele contexto ali que estava acontecendo, o que aconteceu ali de importante, foi possível, então, a codificação espírita vir, né, chegar e aportar no nosso planeta, trazendo todas essas informações sobre o mundo espiritual. Então, olha só a importância, né? Então, se a gente pensar, esse pensamento lá da razão, da fé raciocinada, está lá atrás, né? Está lá na base do cristianismo. Então, Santo Agostinho contribuiu muito para isso. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito superficial, tá, gente? É muito mais profundo, é muito mais... né? A gente teria que se debruçar aí, é um assunto de muitos estudos, de muitos livros, mas para a gente aproveitar aquela ponta ali, aquela parte que é importante aqui para nós, enquanto espíritas, enquanto estudantes, né? Enquanto aprendizes, vamos pensar nessa parte, nessa relação fé e razão que ele trouxe como um dos pilares do seu pensamento, né? Então, a verdade por meio da fé, né? Que é o que ele defendia, mas não a razão, mas a razão vem para validar e constatar essas verdades descobertas pela fé. Então, a razão como uma constatação da fé. Então, eu acredito e aí a razão ela constata aquela verdade que eu descobri através da fé.
Então, a fé raciocinada aí para a gente poder, então, entender um pouco mais. Não é aquela fé... a fé cega, a fé jogada, né? A fé de todo jeito. Não, mas algo que realmente vai confirmar aquilo que nós entendemos como verdade. Então fica muito mais embasado, né, pessoal? Se a gente pensar, fica muito mais consistente, né? Se a gente trazer a razão para junto da fé. Então é um ponto aí para a gente pensar. Olha o quanto a obra dele também contribuiu para isso. Então vamos entrar já em Santo Agostinho e a doutrina espírita, né? Então, qual é a relação aí? A palestra do Fábio, pessoal, é imperdível, tá? É imperdível mesmo, se vocês puderem. Final de semana, às vezes a gente tem alguma tarde livre, à noite. Aproveitem para assistir, que vale a pena, tá? Então, olha só, em muitos de seus relatos, né, nos relatos de Santo Agostinho, já existiam fundamentos da doutrina espírita. E aí a gente pode citar, né, a imortalidade da alma, existência de outros mundos, outros corpos, a necessidade do autoconhecimento, né, que é o que a gente mais lembra aí, justamente pela resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Nós ainda vamos chegar lá, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas ainda a gente está lá na 150 e poucos, né? Nós vamos chegar lá ainda. Mas na questão 919, né, tá lá a famosa pergunta, né? Como que a gente pode, então, conhecer a nós mesmos? O que nós precisamos fazer? O autoconhecimento. Então, ele já falava sobre a necessidade do nosso autoconhecimento. Isso lá no século IV, hein, pessoal? Vocês já pensaram? Bem antes da codificação. E também teve outros pontos fundamentais aí que ele abordou durante toda a sua obra. Lá na obra Confissões, que é uma das obras mais conhecidas dele, ele escreve, logo depois de ter perdido a sua mãe, né, a Santa Mônica, ele escreve a seguinte frase: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha só. Então, lá na obra Confissões já está ali, né? Ele vai trazendo já esses relatos aí que, se a gente for pensar depois, a gente vai entender que realmente se trata já de alguns pontos relacionados aos conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta. Marilinda perguntando, Fábio Dionise. Eu vou colocar logo depois da live, eu vou postar os stories com o link para vocês, do filme e da palestra, tá bom? Para quem não conseguir achar aí, fica mais fácil depois. E aí, pessoal, Santo Agostinho, já no plano espiritual, teve a oportunidade, então, de participar da codificação espírita. Ele aparece em vários momentos, em vários livros, tá, pessoal? Não só aqui no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita também. Então, foi um desses grandes espíritos luminares, né, que realmente contribuíram também com Kardec durante a codificação espírita. Eu acho que nós já podemos entrar, então, nas comunicações. Então, lá no capítulo 3, para quem está seguindo aí o nome, para quem estiver seguindo aí comigo, lá no capítulo 3 nós já falamos até o item 12. Então, na live passada nós falamos sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Hoje nós vamos entrar nos mundos de expiações e de provas, e nós vamos falar também sobre os mundos regeneradores, que são as comunicações que ele deixa aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos entrar então, pessoal, no texto. Quem tiver com o Evangelho aí e quiser seguir comigo, capítulo 3, lá no item 13. Então vamos acompanhando aí. Mundos de expiações e de provas. Item 13.
Que vos direis dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo. Então, olha só, a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes, ele está falando do nosso planeta, tá, pessoal? Indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, pessoal, pela superioridade de inteligência que já é verificado no nosso planeta, nós não somos um planeta primitivo, um mundo primitivo. Então aqui ele já deixa claro para nós isso. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Então as qualidades, pessoal, as virtudes que nós já, de alguma forma ali, muita dificuldade, né, ainda essa conquista de qualidade, de virtudes, provam que nós já caminhamos alguns pontos aí na escala evolutiva. Por mais que a gente ainda precisa melhorar muito, crescer muito, evoluir muito, mas já indica que alguma coisa, né, nós já vivenciamos e realizamos um certo progresso. E aí ele continua. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Olha só. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são índice de uma grande imperfeição moral. Então, pessoal, nós verificamos isso, né? Nós ainda estamos ligados de alguma forma nessa imperfeição moral. Nós estamos aqui, a encarnação nos foi concedida para que a gente possa justamente superar essa imperfeição moral que nós ainda trazemos no nosso íntimo, né? No nosso espírito. Então, nós vamos nos desvencilhando disso pouco a pouco, e claro, ele vai fazer essa observação aqui com relação aos vícios. Os vícios nos impedem a essa perfeição moral que nós almejamos. Por isso que nós ainda estamos transitando nessa imperfeição moral. E aí ele segue. Por isso, Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para aí expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para um mundo mais feliz. Então, o que eu queria destacar aqui no item 13 é o ponto que ele se refere a essa imperfeição moral. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Isso nós já sabemos. Então, ele reafirma isso, coloca essa superioridade de inteligência como um sinal de que nós já avançamos um pouco, mas ainda nós vivemos em meio aos vícios que nos impedem esse avanço e nos prendem à imperfeição moral. Então, o ponto de reflexão mais importante nesse momento aqui é essa imperfeição moral. O que é essa imperfeição moral? É aquilo que nós trazemos ainda de desrespeito às leis divinas. Nós ainda não conseguimos vivenciar a lei de Deus na sua plenitude. E isso nos acarreta uma imperfeição moral. Então nós estamos aqui em missão, né? Todos nós temos as nossas pendências, as nossas resoluções, o que nós precisamos de mais urgente, o que talvez nós podemos resolver em outro momento, mas todos nós estamos nessa oportunidade que é a reencarnação, para que a gente possa trabalhar essa imperfeição, porque um dia isso vai se tornar uma perfeição moral, nós vamos atingir essa perfeição. Nós ainda não atingimos. Ah, Edu, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem. Tá, tudo bem. Mas, se nós estamos aqui, pessoal, nós ainda temos o que melhorar. O que nós temos que melhorar? A gente precisa fazer esse autoexame, né? Olhar para dentro de nós.
Buscar esse conhecimento que Santo Agostinho bem fala para nós aí, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. O que nós precisamos? Qual que é a nossa imperfeição? No fundo a gente sabe. Vocês já pararam para pensar nisso? Lá no fundo a gente sabe o que a gente precisa melhorar, o que a gente a gente ainda não consegue vivenciar de uma forma natural e que realmente faça parte da nossa bagagem espiritual. E aí a gente pode lembrar, né? O egoísmo, o orgulho, a presunção, a falta de humildade, todas essas experiências que nós ainda persistimos em viver vai nos manter nesse estado de imperfeição moral. E aí ele fala, né? Por isso Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para um mundo mais feliz. Então a gente fica aqui por uma própria ligação nossa fluídica, até que a gente tenha condições, então, de avançar para um mundo mais feliz. Lembrando também que a Terra faz esse movimento. Então aqui a gente está falando dos mundos mesmo. Dos mundos de expiações e de provas e de como nós transitamos nesse mundo. O planeta também evolui, pessoal. O planeta também está passando aí pela transição. E aí? Nós vamos acompanhar essa transição ou a gente vai perder a oportunidade e deixar para trás? A Caroline colocou para nós aqui: saber perdoar, deixar as mágoas de lado. É muito difícil, né? A gente sabe que no dia a dia ali é difícil. Mas nós precisamos nos atentar a isso e buscar maneiras de contornar essas imperfeições que nós temos ainda. Paulinha colocou aqui para nós falta de paciência. Também é outro ponto, né? E que vai aí acarretando sempre essa dificuldade, né? Da gente não avançar. Então isso vai contribuindo para que a gente mantenha ainda essa imperfeição que nós trazemos, né? E aí, pessoal, seguindo aí, deixa eu só ver aqui se eu... E aí, seguindo o item 14, olha só o que ele vai dizer para nós aqui. Dá para a gente conversar também um pouco. No entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação. As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais evoluídos. Vem a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco, em longos períodos seculares, conseguindo algumas alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então a gente vê, pessoal, que esse movimento de progresso, de evolução, de crescimento, ele permeia toda a humanidade. Embora a gente esteja em níveis aí, por vezes, olhando de fora, a gente pode até achar que é muito diferente, né? Nossa, mas às vezes nem é tão diferente assim. Mas todos estão, independentemente de onde estejam, de qual país estejam, a gente está nesse movimento de crescimento e de progresso, né? Os espíritos aí em expiação são, se assim se pode exprimir, como que estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos que foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por serem motivo de perturbações para os bons. Foram relegados por um tempo a conviver entre espíritos mais atrasados, e têm por missão fazê-los avançar, pois levaram consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, encontram-se espíritos punidos entre as almas mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida têm maior amargura, por terem maior sensibilidade e serem mais afligidas
pelo pesar do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. E aí, pessoal, na minha edição aqui, eu não sei se a de vocês também vai ter a mesma observação, tem uma nota explicativa que leva a gente lá no final do livro, onde tem uma nota explicativa. Eu não sei se é só a minha edição que tem, eu acho que a de vocês também deve ter. Se quem tiver com o livro aí puder confirmar para mim se também tem essa nota, me avisa aqui só para eu saber se tem nos outros. Tem uma nota aqui esclarecendo essa parte, né, que é onde se fala dos espíritos primitivos, aliás, dos espíritos selvagens, desculpe. Dos espíritos selvagens, das raças semi-civilizadas, há toda uma explicação aqui do momento histórico, do que a ciência acreditava naquele momento e como a codificação vai auxiliar nesse conhecimento, tá? Então é um texto até grande. O seu aí tem, né? Adriano tem, a Regina não tem, Michelino também não. Mas quem tiver aí, dá uma olhada, pessoal. É um texto de, acho que 4 linhas. 4 linhas não, 4 páginas. Deixa eu só confirmar aqui. No meu são 4 páginas. Então é uma referência. Ah, todos têm, né? A Lê também, Michelino tem também. Então, pessoal, fica aí o dever de casa para vocês lerem essa nota explicativa. E aí depois vocês voltem nesse item 14. Porque eu acho que vale a pena. E aí é uma leitura que a gente tem que estar concentrado, demorar um pouquinho mais, rabiscar se for o caso. Porque vai trazer essa observação que é importante. Só para vocês terem uma ideia, para quem não tá com o livro aí, olha esse trechinho aí que é o 3º, 4º, 5º parágrafo. Olha só o que ele vai dizer. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração da pele. Então faz essa observação aí que é importante. Porque há toda uma polêmica aí, pessoal, sobre os textos da codificação, enfim. Eu não vou entrar nesse ponto agora, porque isso seria uma outra live, um outro assunto. Mas eu acho que essa nota explicativa aqui está muito bem esclarecido aos que lançam dúvidas sobre a forma como Kardec coloca as tribos lá primitivas, as tribos selvagens, semi-civilizadas. Então aqui dá esse contexto de onde que Kardec, né, estava situado naquele momento, o conhecimento científico que se tinha naquele momento para ele utilizar esses termos. Então não foi utilizado de forma errada. Então é importante a gente identificar isso nesse texto. Então fica aí a dica para vocês lerem, porque vale a pena, tá? É um texto fácil, uma nota explicativa e que realmente ajuda a gente a entender o contexto, né, da época, o que se acreditava naquele momento. Lembrando que a teoria de Darwin foi publicada pouco tempo depois, né, do Livro dos Espíritos. Enfim, então fica aí esse dever de casa para vocês. Aí todo mundo achou, né? A Lei, a Carmen. Que bom. E aí, voltando então aqui para a gente fechar essa primeira comunicação, lá no item 15 do Evangelho. Olha só. A terra fornece-se, pois, como um dos tipos de mundos expiatórios. Um dos. Ah, Edu, a Terra é o único planeta expiatório? Não. Aqui já está claro. É um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que
tem por caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Pessoal, o que isso faz a gente pensar, né? Só essa frase aqui. A Terra é, então, um desses tipos de mundos expiatórios. Então, existem outros mundos expiatórios. Aqui ele fala, a variedade é infinita. Então, se a Terra está passando por esse processo de transição, né? Ela está fazendo a sua transição de mundo de provas e expiações para alcançar, então, um degrau acima que é os mundos regeneradores que nós já vamos entrar. Nós temos a afinidade fluídica de reencarnar aqui. Nós temos a necessidade de reencarnar no mundo de provas e expiações que é a Terra. Se a gente pensar que existe, né, essa variedade infinita de mundos expiatórios, será que a Terra, se a gente for usar uma lente de aumento nesses níveis, será que a Terra é o melhor, é o que está mais bem situado como mundo expiatório? Ou será que existem outros mundos, outros planetas também expiatórios, mas em condições inferiores do que a Terra? Em condições mais difíceis do que nós já presenciamos? O que vocês acham? É bem possível, né? Então, nós estamos ligados ao planeta Terra, certo? Ele vai ascender, ele vai se elevar em dado momento a mundo de regeneração. Se a gente não avançar, se a gente não tiver compatível com esse fluido desse novo mundo, né? Desse novo momento, nós ainda vamos ter a necessidade de reencarnar nos mundos expiatórios. E aí nós vamos encontrar uma infinidade de mundos expiatórios. E quem sabe não são mundos ainda em situações inferiores do que a Terra. E aí, pessoal, inferiores aqui é de uma forma geral, tá? É o nível de vida, a forma de vida, de conhecimento, né? A inteligência dos seres que ali estão, enfim, né? Então, é um ponto interessante para a gente pensar. Será que a gente quer acompanhar a Terra nesse novo momento, ou a gente ainda vai ficar com essa necessidade de manter essas imperfeições morais para que a gente se ligue a um outro planeta que a gente não sabe como é que vai ser, se está em outra realidade mais difícil do que a nossa aqui? Vocês já pararam para pensar? Uma realidade mais penosa, mais complicada do que nós já vivemos aqui na Terra? As variedades são infinitas, né? Santo Agostinho está deixando claro aqui para nós. E aí, seguindo aí, ele está falando, né, desses espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, reverte o próprio castigo em favor do progresso do espírito. Então não é um castigo, né, pessoal? É uma oportunidade de progresso que nós temos. Às vezes a gente pode erroneamente alimentar essa ideia, né? Deus nos castigou e nos colocou aqui no planeta Terra num momento como esse de pandemia. Nossa, Deus está castigando a gente. Mas não é isso, né? Então ele deixa esse alento aqui para nós. A gente tem então que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens, que a gente está vendo aí muito. A inclemência da natureza também, vez ou outra a gente está vendo, né? Esse trabalho que é duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo qualidades do coração e da inteligência, que nós temos que a gente tem que continuar nesse movimento de desenvolver a nossa moralidade e também a nossa capacidade
de raciocínio, desenvolver isso também, isso faz parte. É assim que Deus, em sua bondade, reverte aquilo que seria um castigo, porque nós ainda não aprendemos, mas Ele reverte isso em favor do nosso progresso. Então nós temos essa oportunidade para progredir, não porque Deus quer nos castigar, quer nos ver sofrer, não é isso. Aqui nós estamos com a permissão dEle para que a gente possa então desenvolver isso que Ele está falando aqui, qualidades do coração, da inteligência, lutar contra a perversidade dos homens e também a inclemência da natureza. Aí sim nós vamos então adquirir condições de avançar, né? O César tá deixando a dica aqui lá da pergunta 72 do livro Consolador. Quem tiver o livro aí e quiser consultar, né? É interessante a gente ir acrescentando essas informações para ajudar a gente nesse conhecimento, né? Obrigado pela dica, viu, César? E é isso, né? Essa comunicação então foi dada em Paris, 1862, por Santo Agostinho. E aí, pessoal, eu queria trazer para a gente completar essa comunicação sobre os mundos de expiações e de provas, a coleção Vivendo o Evangelho, que nós já utilizamos. Aqui nós estamos no volume 1, capítulo 3 também, né? Onde André Luiz faz alguns comentários sobre os pontos do Evangelho, sobre os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Na época que nós utilizamos essa coleção, a gente utilizou ela de uma maneira quase completa, né? Quase inteira. Aqui, no estudo As Vozes do Céu, nós vamos voltar em alguns momentos muito pontuais, para a gente poder focar diretamente na comunicação. Então eu separei aqui um trechinho para a gente comentar, onde André Luiz faz o seguinte comentário sobre esses 3 itens, 13, 14 e 15, tá bom? Quem tiver o livro aí, lá na página 78, André Luiz diz o seguinte: uns e outros são devedores perante as leis divinas, mas a doutrina espírita esclarece que a Terra é abençoada escola, com alunos em diferentes graus de evolução, cabendo a cada um a responsabilidade do aprendizado, pois nesse curso eterno de aperfeiçoamento, o que vale é o esforço pessoal de renovação íntima. Então olha só, como que André Luiz complementa aqui para nós. Todos nós somos devedores, de alguma forma, da lei divina. Nós temos ainda pendências, né? Nós ainda temos que nos reajustarmos perante as leis divinas. E a doutrina nos mostra o planeta Terra como essa abençoada escola, essa possibilidade que nós temos de progresso. Mas claro, né, esse aprendizado é nossa responsabilidade. Porque nesse curso eterno de aperfeiçoamento que ele fala, né, que ele chama aqui, o que vale é o nosso esforço pessoal de renovação íntima. Então, pessoal, mais uma vez, né, a gente é lembrado sobre a nossa responsabilidade pelo nosso próprio processo, pelo nosso próprio caminhar, pelas nossas escolhas, pelo que nós vamos encontrar mais adiante. Quais as sementes que nós vamos colher lá na frente? Quais são as sementes que nós vamos colher na nossa próxima encarnação? É o que a gente está plantando agora. É o que a gente está semeando agora. Então, muito importante ele relembrar esse esforço pessoal de renovação íntima, a nossa renovação moral. O que nós precisamos avançar? O que ainda está faltando? O que ainda está por trás, né? Que nós ainda não conseguimos? Por que eu não posso, né, pessoal, culpar o outro? Eu não posso apontar o outro. Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me conhecer. Santo Agostinho, né? Mais uma vez aqui, trazendo ele também para ajudar a gente a lembrar dessa importância do nosso autoconhecimento. Ele trouxe no Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Então esse é o nosso compromisso, independentemente
de onde a gente está encarnado, de como a gente está, nossa classe social, independentemente de qualquer circunstância. É o nosso esforço pessoal que vai contar e que vai nos fazer caminhar rumo a essa evolução. A gente poder avançar então para os mundos regeneradores, que é o que nós vamos entrar agora para a gente conversar, né? Para a gente falar. O que está faltando? Qual que é o nosso passo seguinte para o mundo de regeneração? A Terra vai avançar, ela já está avançando, ela já está fazendo essa transição. E nós? Nós estamos fazendo essa transição? Vocês sentem que vocês estão fazendo essa transição também? Ou a gente está só observando em volta da gente, quantas coisas se transformando, tantas coisas mudando, se renovando? E aí, nós? Nós estamos aproveitando esse momento? Nós vamos ter condições de habitar um mundo regenerador que vai chegar? E aí? Então, o que vai valer mesmo, o que vai contar mesmo, é esse esforço pessoal nosso de nos renovarmos. É isso que vai valer, é isso que vai contar, é isso que vai dar a nossa credencial. A gente pode, então, integrar um mundo regenerador que vai chegar. Ou não, né? E aí, André Luiz também, né, para a gente fechar essa primeira comunicação, diz o seguinte. Ele vai comentar, né? Você diz que é difícil viver na Terra porque a gente lida com muitas situações complicadas, né? A fome, a miséria, a violência, injustiças, exploração, crimes, orfandade, doenças, contradições, né, das mais variadas. Então a gente olha assim e fala, nossa, mas é muito difícil, né? E aí olha o que ele vai finalizar para nós aqui. Realmente não é fácil conviver com tantas dificuldades. Contudo, é preciso lembrar que a Terra é curso intensivo de aperfeiçoamento espiritual. Curso intensivo, pessoal. Então, é intensivo mesmo o tempo todo. Não tem pausa. Ah, eu vou tirar férias desse curso intensivo. Não tem jeito. É preciso lembrar que a Terra é curso intensivo de aperfeiçoamento espiritual e, nesse caso, não convém exagerar as lamúrias, pois, como acontece em qualquer escola, o aluno que mais se queixa é o que menos se dedica ao aprendizado. Então, olha só, o aluno que mais se queixa, né? A gente pode lembrar da nossa época de escola aí, aquele aluno que reclamava demais, que se queixava demais, ele estava perdendo tempo e ele não aprendia. Então aqui André Luiz deixa para nós essa dica, essa orientação para que a gente não se entregue, né, a essas queixas, a essas lamúrias. A gente tem que se lembrar que a gente está passando por um curso de aperfeiçoamento espiritual. A gente está em missão, a gente está em trabalho. Então a gente precisa se lembrar disso. Então é constante, é o tempo todo. A gente não... Esse curso ele só vai sofrer uma pequena pausa quando a gente retornar. E aí depois, em outro momento, quando a gente reencarnar, a gente retoma esse curso, né? Mas a gente precisa se lembrar sempre que é constante, é o tempo todo. A gente precisa disso. A gente precisa... Ah, Edu, eu sou médium, eu faço as orações, eu vou na casa espírita, eu participo das reuniões, mas final de semana, às vezes eu viajo, às vezes eu descanso. E aí, pessoal, é o tempo todo, né? É o curso intensivo. Se você é médium numa casa espírita, você é médium em casa, você é médium no seu trabalho, você é médium onde você vai viajar, você é médium na escola, você é médium na faculdade, no sentido de observar esses pontos, né? De se lembrar disso. Errar a gente erra, né? Claro, a gente
Mas a gente precisa se lembrar que a gente está nessa oportunidade evolutiva. A experiência na matéria, na carne, pessoal, é uma oportunidade evolutiva para nós. Nós vamos desperdiçar? Nós vamos deixar passar? E aí? Então, quando a gente estuda essa comunicação de Santo Agostinho e esses comentários aqui de André Luiz, a gente vai aprender a olhar para o nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações ainda, de uma maneira... A gente vai educar o nosso olhar, né? A gente tenta educar o nosso olhar, a gente não olhar as coisas que estão acontecendo tudo como um grande fim, ou então tudo como uma grande catástrofe. O momento que a gente está passando é muito difícil, é muito delicado. Mas Santo Agostinho colocou aqui: os espíritos que estão encarnados nesses mundos expiatórios têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens, a inclemência da natureza. Porque nós estamos em missão, nós estamos em trabalho. A gente não está aqui para ficar de boa, né? Então, fala a frase do intensivo novamente. Do intensivo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A Erika pediu para eu falar aqui. André Luiz, então, pessoal, para a gente fechar, disse, só voltando um pouquinho aqui que a Erika pediu, a doutrina esclarece que a Terra é a abençoada escola, com alunos em diferentes graus de evolução, cabendo a cada um a responsabilidade do aprendizado. Pois nesse curso eterno de aperfeiçoamento, nós estamos vivendo um curso eterno de aperfeiçoamento. O que vale é o esforço pessoal de renovação íntima. É isso que vai contar. Não é o que o outro fez, não. É o que eu fiz. É o que eu realmente consegui mudar, melhorar, avançar. Tá bom? Pessoal, vamos avançar então para o próximo item aí. Nós vamos falar sobre os mundos regeneradores, que também é uma comunicação de Santo Agostinho. Olha só o que ele vai dizer então. Entre estas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, que se pode chamar de regeneradores. Pessoal, eu acho interessante ele utilizar o termo transitório. Há os mundos mais infelizes, os mundos primitivos, há os mundos felizes, e nesse intermediário há os mundos regeneradores. Então é isso que nós vamos entender um pouquinho. Por que é um mundo intermediário? Transitório, aliás. Não intermediário, transitório. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para esses mundos, em que de encarnação em encarnação se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes fora destinada. E aí isso aqui é uma pequena introdução, né, do que é essa regeneração. E aí ele vai entrar agora, explicar de fato os mundos regeneradores. Olha só o que ele vai dizer. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Naquela escala que nós já estudamos, né, dos mundos habitados,
os primitivos, provas e expiações, regeneração e os mundos felizes. A alma que se arrepende, lá encontra calma e descanso, terminando sua depuração. Então, pessoal, é aquela alma que já atravessou as provas e expiações, mas ainda falta aquele pouquinho ali para ela chegar. Ainda falta sabe aquele momento ali? Ainda falta mais um pedacinho do caminho para ela chegar no objetivo, que é os mundos felizes. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas das quais sois escravos. Então, nesse momento aqui, quando o planeta já atingiu esse status, né, de mundo regenerador, a humanidade experimenta as sensações e os desejos, mas não é não está escravo das paixões como nós ainda estamos. Nós ainda estamos nesse nível evolutivo. Já nos mundos regeneradores, nós vamos experimentar sensações, desejos, mas nós não vamos nos escravizar nas paixões. Lá não há mais o orgulho que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tendem a chegar até Ele seguindo suas leis. Então já é um up, né, pessoal? Já é um status a mais, né? A gente já alcança um nível acima, né? Orgulho que, né, já não há mais o orgulho, a inveja, a tortura, o ódio. E a gente ainda vê isso tanto, né, aqui no nosso planeta. A palavra amor, ela vai vibrar mais forte, estará escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, pessoal. Equidade nas relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar até Ele segundo as leis. Então há uma propensão, né, a reconhecer Deus e a seguir suas leis. A gente não vai, nos mundos regeneradores, não vai ter aquela revolta contra Deus, né? Aquela revolta realmente que nos prejudica, que nos coloca em uma situação muito, muito difícil, até de ser ajudado, né? Quando a gente se revolta, quando a gente não aceita, quando a gente, como diz o Rafa aí, né, já é um belo tomar de fôlego, é verdade, né? Então, é aquele momento final ali, os mundos regeneradores é aquele momento final ali que a gente já está mais ou menos ali, todo mundo já quase chegando no objetivo, mas ainda assim falta mais um caminho ainda para se seguir. A Micheline colocou: liberta-se dos grilhões, né? Então é um pouco isso mesmo, né? Nos mundos de provas e expiações, Santo Agostinho não comentou aqui, mas quando a gente estuda no livro dos Espíritos, a gente vê realmente essa diferença, né? Nos mundos de provas e expiações ainda há a preponderância do mal. O mal aparece mais, apesar de não ser em maior quantidade, mas ele se destaca, ele aparece, a gente vê. Esses últimos tempos aí, a gente está vendo, né, cada vez mais isso mais forte, isso mais aberto, isso mais escancarado, né? Então, já quando a gente dá esse passo, quando a gente conseguir avançar, se a gente conseguir acompanhar a Terra, né, nesse momento, nós vamos realmente perceber tudo isso que ele está dizendo aqui. O amor, o bem vai prevalecer. O reconhecimento a Deus, né, e a tendência a se chegar até Ele vivendo as suas leis, né, respeitando as suas leis. E aí, mas ele faz uma consideração logo em seguida, olha só: entretanto, ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade.
O homem ainda é carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente perfeitos. Comparados à terra, esses mundos são bem felizes, e muitos entre vós ficariam satisfeitos em fixar-se neles, pois é a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. Neles o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor do que vós o futuro. Então, se a gente já faz esse exercício de vislumbrar o horizonte, né, o futuro, a vida futura, lá eles conseguem então ter essa visão ainda mais clara, apesar de ainda ser um horizonte, né, de ser algo que vai ser alcançado ainda, mas eles já conseguem ver, já conseguem perceber, e como ele bem coloca aqui, os seres são menos absorvidos pelas coisas materiais, né, pessoal? Que nós ainda estamos muito envoltos à matéria, a gente ainda dá esse peso maior à matéria do que à espiritualidade, né? E claro, lá eles também entreveem um futuro, melhor um futuro do que nós, que ainda estamos aqui, né? Compreende haver, aí continuando aí, pessoal, tá quase acabando já o item 17, compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos delas, quando a morte novamente ceifar seus corpos para dar-lhe a verdadeira vida. Então, olha só, compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos dela, quando a morte novamente ceifar seus corpos para dar-lhe a verdadeira vida. Quer dizer, pessoal, não há aquele apego, né? aquele excessivo medo do que vai acontecer, do desconhecido. Porque lá eles já compreendem que há as alegrias que o Senhor nos promete àqueles que cumprem suas leis, aqueles que estão nesse processo evolutivo, que estão caminhando ainda para avançar cada vez mais. Interessante viver em um mundo onde a gente não teme a morte, não teme a passagem, né? É então que liberta a alma planará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Mas há nesses mundos, o homem ainda é falível. Olha só a observação também, para a gente não achar também que já está tudo resolvido. Ainda há, né, pessoal, os erros. O homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. E se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação, nos quais os esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai quais levam a Deus. Perguntai-vos quais levam a Deus, e rogai-lhe que um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação na terra. Então, né, a gente se sente nessa aspiração, né, de habitar esse mundo, de conquistar, de ter condições de chegar e realmente, quando a Terra avançar, pessoal, completar essa transição e já ser considerado um mundo regenerador, a gente queria estar aqui, né, pra gente ver esse momento, pra gente participar desse momento. Por outro lado, ele faz a observação aqui: não avançar é recuar. Se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação.
nos quais o esperam novas e mais terríveis provas. Então, se a gente tem alguns exemplos aí de planetas que avançam e a sua população não acompanha, ou parte, né? Não, claro que não todos, mas uma parte não acompanha, e aí eles são exilados nos planetas compatíveis com a sua condição evolutiva. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente alcançar a Terra, alcançar esse status, se a gente não tiver acompanhado, se a gente não acompanhar, nós vamos nos ligar fluidicamente até, pessoal, aos planetas inferiores, que no caso, provas e expiações. Santo Agostinho também, né? Paris, 1862. Vamos complementar essa última parte aqui com o que André Luiz traz para nós aqui? Olha só o que ele vai dizer. Ele vai comentar rapidamente sobre as imperfeições, o orgulho, a violência, egoísmo, inveja, mesquinhez, mágoa, melindre, ódio, todas essas situações. E aí ele vai dizer o seguinte: essas imperfeições não existem nos mundos regeneradores. Mas aí o espírito ainda está sujeito à recaída na expiação, caso não se firme no caminho da renovação íntima. Então, pessoal, se a gente ainda não se firmar nesses valores, nessas perfeições que nós vamos galgando aí, pouco a pouco, se a gente não se firmar, nós estaremos sujeitos a essa recaída na expiação, porque o planeta ele vai seguindo a sua trajetória. Tudo obedece à lei de Deus, pessoal, à lei do progresso. Nós, o planeta, tudo obedece ao progresso. Se a gente resiste ao progresso, nós estaremos ligados àquilo que é compatível com a gente. Então, se a gente está ali, né, mais ou menos de boa com a Terra completa a sua transição. Aí, quando já tiver completado, já é um mundo regenerador. Se a gente ainda está lá atrás, né, se a gente ainda não consegue, nós não vamos ter condições de continuar aqui. Nós vamos, então, recair nos mundos expiatórios, né? E aí, finalizando aqui, ele fala: garanta, pois, a vitória do bem à sua volta. Estude, medite, trabalhe e sirva sem interesse, buscando a inspiração do Evangelho de Jesus e transformando para melhor Garanta, pois, a vitória do bem, voltando aqui rapidinho. Estude, medite, trabalhe e sirva sem interesse, buscando a inspiração do Evangelho de Jesus, transformando para melhor o mundo em que vive. Sem esquecer que o vencedor autêntico está sempre em combate contra o mal em si mesmo. Então, olha que interessante, né, pessoal? Ele tá encorajando a gente aqui. Estude, medite, trabalhe sem interesse. Sirva sem interesse, né? Busque a inspiração do Evangelho, transforme para melhor o mundo que a gente vive. Olha o desafio que a gente tem em mãos, pessoal. O mundo está se transformando, está mudando tudo. O nosso grande desafio é tornar o mundo um lugar melhor. Como que vai ser? Como que vai ser esse lugar melhor? Olha a nossa responsabilidade, olha a responsabilidade desses seres que estão reencarnando agora, nesse momento, né? Que mundo é o mundo que eles realmente vão encontrar, vão preparar para nós? Que mundo é esse? E aí? E aí?
Travou? Acho que voltou, né, pessoal? Voltou? Acho que travou aqui um pouquinho e voltou. Então é isso, né? Que André Luiz está querendo trazer para nós, querendo mostrar para nós. A nossa amiga Adriana colocou um comentário aqui, olha só. O quanto se faz necessário o estudo para nosso avanço, para alcançarmos a nossa melhora, para podermos viver um dia em mundos melhores. Então, olha só, o avanço, né, pessoal? O estudo para a gente poder avançar, o entendimento, a mudança nossa verdadeira, né? É isso que vai contar. Uma grande reflexão, né, Fran? Isso mesmo. Então, a gente pensa o quanto isso, voltando lá no começo, quando a gente falou, né, quando André Luiz colocou para nós, deixa eu voltar aqui um pouquinho, do nosso esforço pessoal de renovação íntima. Então é isso aqui que ele está colocando, né, mostrando para nós. É a nossa responsabilidade, estudar, meditar, trabalhar e servir sem interesse. Para que a gente possa então transformar o mundo num lugar melhor. É esse que é o verdadeiro, ele fala, né, o verdadeiro, sem esquecer que o vencedor autêntico está sempre em combate contra o mal em si mesmo. Então a gente vai vencer quando a gente vencer esse mal dentro de nós mesmos. Né? Então não é nenhuma coisa externa, é uma coisa interna também, um movimento interno nosso, para a gente ficar mais atento aí. Pessoal, eu acho que vai dar tempo da gente falar sobre o item 19. Eu queria entrar rapidinho no item 19 para a gente poder finalizar o capítulo 3. E aí, no nosso próximo estudo, As Vozes do Céu, a gente já entra no capítulo 4. Olha só, aqui no item 19, ele vai falar sobre a progressão dos mundos. O que é a progressão dos mundos? Então, é esse momento de evolução, de elevação do patamar. Se a gente pensar lá na escala dos mundos habitados, né? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de se chegar pela transformação a um mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer, e coisa alguma retorna ao nada. Tudo morre para renascer, né, pessoal? Então, o mundo que nós estamos vendo aí se transformando está realmente morrendo, entre aspas, né? Vamos usar entre aspas aí, morrendo para renascer, para se tornar algo, um outro ponto. Nós estamos nesse momento de travessia mesmo, né? De transição. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas faces, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, olha essa ideia do progresso, né? Lá do primeiro átomo, isso foi pouco a pouco, né? A gente já estudou isso em outras lives, esse momento de despertamento da matéria, todo esse movimento, né? Então, é progressivamente, incessantemente progressivo, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, pois nada é estacionário na natureza. Então, olha essa ideia, né? Sempre do progresso.
Não existe nada estacionado, os mundos também não estão estacionados, né, pessoal? Então, para a gente poder também captar essa ideia, olha o movimento aí que está acontecendo, que acontece, né? Quanto a essa ideia, é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário, é pequena e indigna de sua potência, a que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra. Ideia que restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. Então, olha só, nós já tivemos um estado moral e material inferior que nós estamos hoje. E atingirá, sobre esse duplo aspecto, um degrau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, vai tornar-se um mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. Olha só como ele termina, né? Eu acho que essa última parte, essa última frase aqui, traz muita esperança para nós, né? Nós sabemos que esse movimento está acontecendo, ele vai acontecer, e então cabe a nós essa responsabilidade, esse esforço pessoal nosso de acompanhar essa evolução, esse progresso, essa progressão que ele fala aqui, o progresso como sendo uma lei da natureza. Se a gente for acompanhando isso, se a gente for tendo condições de ir avançando, nós vamos entender na prática esse mundo regenerador, porque nós vamos ter condições de habitá-lo, de pertencê-lo, né, de estar ali. Então, quando ele fala, a Terra chegou nos seus períodos de transformação. E ele disse isso, pessoal, lá em 1862, né? Então, olha quantas transformações nós já passamos de lá para cá. Só esse pedaço da história, a gente não precisa nem olhar o resto para trás, né? Mas vamos pegar lá o século XIX para cá. O que foi o século XX? O que já está sendo o século XXI? Então, ela chegou a um de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador. E então os homens serão felizes, porque a lei de Deus vai prevalecer, ela vai reinar sobre todos que ali estão. Ainda nós não estamos nessa configuração, mas nós vamos alcançar. E tomara que a gente consiga se credenciar para isso, né? O Adriano colocou para nós aqui, muito interessante, um alento, um alento para a gente poder não se desconectar desse movimento de progresso que está em tudo que a gente vê, em tudo. Até, pessoal, quem é mais jovem aí, se a gente for lembrar da nossa infância para cá, quanta coisa mudou, quanta coisa está diferente. Então a gente já vê que está aí avançando, muitas coisas estão avançando, nós temos muitos desafios. Eu não estou querendo trazer o mérito de melhorou ou piorou, tá? Mas a gente precisa enxergar esse movimento de progresso. Porque é isso que os espíritos nos colocam, é isso que eles nos deixam com esperança de que realmente esse progresso está acontecendo e ele vem para o melhor, ele vem para que a Terra alcance a sua destinação na escala dos mundos, né? Nessa progressão dos mundos que a gente está estudando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só se eu separei alguma coisa. Sobre esse item 19, olha a frase que ele diz aqui para a gente encerrar, olha só. Ele diz o seguinte: a morada revela a condição do morador. A morada revela a condição do morador. Se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. Então, olha só, toda e qualquer mudança começa onde, pessoal? Em nós, né? Em nós. No mundo que existe em nós. E aí sim, pessoal, nós vamos ver grandes mudanças aí de forma coletiva, né? De forma geral.
de forma a atender aí tantas e tantas dificuldades, tantas e tantas necessidades que a humanidade ainda atravessa, ainda passa, né? Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o estudo de hoje? Fiquem à vontade, a gente já vai se preparar para fazer a prece, mas eu acho que é isso, deu tempo da gente conversar o que a gente precisava, mas fiquem à vontade aí para comentar alguma coisa, para a gente poder, antes da gente encerrar. Daqui um pouquinho a gente já se prepara para fazer a prece, tá, pessoal? O César colocou para nós aqui, progresso é lei. É a lei, né? Uma lei natural, né? Como Santo Agostinho colocou para nós aqui já no inicinho do item 19. Só acho que esse progresso não é rápido, como pensam alguns. Lembrem, capítulo 25 do Evangelho, o progresso, uma encarnação, é imperceptível. Então ele fala, né, que são degraus imperceptíveis que nós vamos aí alcançando. Eu acho que o grande desafio, se a gente for parar para pensar, é com relação... se a gente entender, né, pessoal, que isso parte da gente, que isso começa na gente, que nós temos a nossa responsabilidade também, não só individual, mas também coletiva, eu acho que vai começar a melhorar, vai começar a mudar. Então eu acho que esse é um grande desafio nosso daqui para frente, né? É fazer essa mudança interna, olhar para dentro da gente, ver o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que melhorar, e isso vai se refletindo aí no nosso dia a dia, né? Na nossa vida e tudo que nos cerca, né? A Adriana colocou para nós, o momento atual é de reflexão, de olhar para dentro de nós e menos para fora. É isso mesmo, é isso que eu tô acabando de citar aqui, né? Realmente não é fácil esse momento de isolamento, esse momento que a gente está passando ainda, de tantas perdas, né? Tantas vidas partindo, mas a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que, sabe, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, a gente não pode se anestesiar e deixar passar essa oportunidade, né, pessoal? A gente tem que fazer esse movimento mesmo de olhar para dentro para que a gente possa mirar um futuro, né? Buscar a esperança dentro da gente. O que eu posso oferecer para o mundo? O que o mundo, né, pode dialogar comigo? O que eu posso contribuir para isso, para ele ser melhor, né? E aí a gente vai encontrar respostas, eu tenho certeza. A Fran, eu agradeço pelo estudo. Obrigado, Fran. O nosso amigo Jô, professor, perguntou, né, para assistir desde o começo. Vai ficar gravado aqui no IGTV e também vou postar no YouTube logo em seguida, tá bom? Para acompanhar desde o começo. A Micheline colocou para nós aqui, essa postura de oferecer um estudo assim já nos dá esperança no ser humano. Pois é, essa vontade que a gente tem, né, e estar junto aqui, eu acho que faz diferença na vida da gente, né? Às vezes pode ter algum dia, alguma semana que a gente não esteja muito bem, mas no momento do estudo aqui a gente se reúne e a gente já muda isso um pouco, né? A gente já muda essa angústia, né? A gente já muda essa situação tão difícil que a gente está passando. Já é um alento, eu vejo assim também. Viu, Micheline? Obrigado, viu, pela mensagem. A Regina, agradeço o estudo de hoje, obrigado. A Érica, belíssimo estudo de hoje, obrigado, Edu. Adriano, meu irmão, gratidão, irmão, obrigado pela presença hoje. Vamos emanar, né, boas energias para os hospitais, né? Então, bem lembrado, viu, Fran? Pessoal, então eu quero agradecer a presença de vocês, mais um estudo, mais uma live, mais um momento aí importante para nós. Agora, na hora da prece, a gente vai concentrar o nosso pensamento, a gente vai enviar aquele pensamento, aquela energia para quem a gente quer ajudar, para quem tiver com familiar internado.
Eu tenho uma prima muito querida que está neste momento aguardando uma vaga de UTI. Então, também quero dedicar a prece hoje para ela e para todos que estão passando por esse momento tão delicado, né? E que Jesus ampare, Jesus encaminhe tudo, que o socorro chegue a tempo para todos. É o que a gente espera, o que a gente deseja, né? Então, vamos direcionar o nosso pensamento para aquela situação, para aquela pessoa que a gente quer ajudar, e a gente vai se concentrar então para fazer a prece. Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizar a nossa respiração, nosso pensamento, buscando as imagens no nosso acervo mental, as imagens de Jesus, de Mãe Santíssima, dos bons espíritos que nos acompanham, dos nossos mentores, amigos, dessa espiritualidade superior que nos acompanha, que nos auxilia. O nosso pensamento e a nossa mente nesse instante visita essas imagens das passagens evangélicas, essas imagens tão poderosas que habitam o nosso acervo mental, os nossos pensamentos, imagens que nos trazem esperança de dias melhores, que nos traz o ímpeto da superação, o ímpeto de vencermos as dificuldades do caminho. Mas hoje, em especial, vamos nos lembrar das curas de Jesus. Todo aquele que se aproximava do Mestre, ansiando a cura, pedindo a cura, dele recebia o amparo, o socorro e a cura para a sua doença, para o seu transtorno, para o seu sofrimento. E é nesse ímpeto daqueles doentes que se aproximavam de Jesus que nesse momento elevamos o nosso pensamento a Ele num pedido especial, aquele pedido que sai do fundo da nossa alma, por todos aqueles que estão nos hospitais, os que estão aguardando um leito de UTI, os que estão nas UTIs, os que estão em casa, passando dores, aflições, incertezas. Te pedimos, Mestre Senhor Jesus, que as tuas bênçãos, que o teu olhar misericordioso, Mestre, se dirija a todos eles nesse instante, a todos os nossos irmãos que estão sofrendo com a pandemia, que estão neste momento lutando pelas suas vidas, pela sua permanência nesse planeta que é uma escola para todos nós. Te pedimos, Mestre, que os teus emissários da luz, a sua equipe trabalhadora, possa auxiliar esses irmãos, possa levar a cada um deles a cura, a esperança, a fé, o alento neste momento de tanta dor. Pedimos também pelos seus familiares que aguardam em preces, que aguardam confiantes a sua cura, o seu restabelecimento e o seu retorno para os lares. Visite, Mestre, nessa noite todos os doentes,
todos os enfermos, dando a eles a esperança em Ti, no Teu amparo, na Tua presença, fazendo-os, apesar de tantas dores, de tantas incertezas, se lembrarem do amor do Pai, do socorro que não cessa. Te pedimos, Mestre, para que as equipes trabalhadoras, em todos os cantos do planeta, nesse instante, se mobilizem cada vez mais e prestem o socorro para aliviar o sofrimento, para aliviar a penúria, para aliviar a dor da separação, para aliviar todas as aflições que os corações em prece te pedem nesse instante. Que o nosso pensamento possa ser o endereço onde esses espíritos trabalhadores vão levar socorro e amparo, seja nos hospitais, seja nos lares, seja nos corredores dos hospitais, naqueles que estão aguardando ansiosamente por uma oportunidade de se curarem nas UTIs. Derrame, Mestre Sublime, bênçãos infinitas de cura, que eles recebam no fundo de sua alma esse bálsamo de luz, essas bênçãos que vêm do alto e se dirigem em socorro constante a todos eles. Te pedimos também, Mestre, por nós, para que não percamos as esperanças, para que não nos entregamos às aflições, ao desespero, e que saibamos aceitar todas as designações do Pai. Te agradecemos também, Mestre Jesus, pela nossa saúde física e espiritual. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos neste momento tão luminoso, neste momento onde sabemos que a espiritualidade amiga nos abraça, nos doa fluidos importantíssimos para a nossa caminhada, e que eles sejam compartilhados com todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos. Que a Tua luz infinita olhe por todos nós, ilumine o caminho a seguir daqui em diante, e que Deus, nosso Pai, promova a cura não só no corpo físico, mas também nas nossas almas, nos espíritos que estão em tantas necessidades, e o nosso pensamento sempre se lembrará desse socorro, desse auxílio que já chegou a todos. Te pedimos, Mestre, para que derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre esta semana que se inicia, sobre o nosso país, sobre todos aqueles que estão neste momento ocupando os poderes transitórios da Terra. Que saibam encontrar em Ti, Mestre, uma inspiração para acertarem, para auxiliarem, para ampararem todo o povo. Te agradecemos, Mestre, por mais essas bênçãos que nos chegam
e confiamos em Tuas mãos os nossos pedidos. Que Deus, nosso Pai, derrame sobre todos nós bênçãos infinitas de amor, de paz, de equilíbrio, de saúde e de muita harmonia, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que a gente possa equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para a gente poder ajudar e amparar quem está em maior necessidade que nós, né, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que estão aí até agora. Maria Elizabeth, a Michele Barreto, a Micheline, todos vocês que estão aí até agora acompanhando, muito obrigado. Carlos também. Carla, obrigado pela presença, Carla. Quanto tempo, né? Érica, Eledir, todos vocês, muito obrigado, pessoal. Cláudia também. Adriano, obrigado, irmão, pela presença. O Vidal também. Carminha, muito obrigado, pessoal. Na semana que vem, Caroline também, Socorro. Todos vocês que estão aí, Rosana também, Gisele. Na semana que vem a gente retorna então com as lives. Nós vamos continuar o Livro dos Espíritos, tá bom? Pela coleção Filosofia Espírita. Muito obrigado, Adriana, Cláudia, Sônia. Uma noite muito especial para todos vocês. Taninha também. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.